E vem conferir a crítica do anime Zenshu. E lançou um anime original na temporada de janeiro chamado Zenshu. O que é um anime original, para quem não sabe? É aquele anime que ele não é baseado em nada. Ele é um anime que ele não tem mangá, ele não tem novel, e a partir daí gera já meu interesse, porque eu gosto de obras originais. Acho que vale a pena autores que vêm com a sua mentalidade própria para criar sua obra. E a partir daí, que já tinha chamado minha atenção, quando saiu o trailer eu fiquei mais empolgado ainda, porque vendo aquela parte que mostra um mundo meio mágico e fantástico, chamou minha atenção para saber qual o caminho que eles iriam levar a obra. Então a partir daí eu dei uma chance. Para quem não sabe sobre o que é Zenshu, é a história de uma menina que ela sempre foi uma grande escritora, uma grande promessa do mundo dos mangás. Já tinha feito algumas adaptações para cinema que deu certo, mas infelizmente, quando estava planejando o seu mais novo filme, que fala sobre romance, ela acaba entrando em coma e indo para um mundo fantástico. Nesse mundo fantástico é o mundo que ela assistiu do seu filme preferido de quando ela era só uma adolescente. Entrando nesse mundo, os primeiros episódios conseguem desenvolver muito bem essa ideia, porque mistura vários elementos interessantes. O primeiro, e se você entrasse no seu filme ou no seu jogo preferido? Que é uma ideia que a gente já viu várias vezes, mas quando se fala de filme em específico, muda um pouco até a leitura de como seria. Isso é muito legal. Outra coisa que eu acho também interessante é que eles foram para um caminho diferente de... Normalmente, quando as pessoas entram em jogos, nos famosos isekais, eles vão muito naquele padrão de você entrou no mundo mágico, agora você vai começar a partir daqui. Aqui, já que é um filme, começa de uma forma diferente. Entrando nesse mundo, ela percebe nos primeiros episódios que aqueles personagens que ela amava e respeitava, dentro da história, são completamente diferentes. E isso é uma coisa interessante, porque isso é uma discussão muito válida pro cinema. Quando você assiste um filme, a gente acha que alguém é um herói e o outro é o vilão por causa do ponto de vista que a gente vê. Por isso que hoje em dia, quando alguns estúdios pegam histórias clássicas e contam a história pelo olhar do vilão, a gente pensa, nossa, ele não tá tão errado assim. Porque toda história contada, vista do ponto de vista de certa pessoa, acaba mudando um pouco o conceito daquele mundo. E nos primeiros 2 episódios, eles trabalham isso de uma forma interessante. Eu gosto, eu acho legal como vão trabalhando. Eu acho que esse é um ponto mais interessante do anime pra mim. Quando ele consegue pegar essa temática e brincar com essa ideia. Como, por exemplo, meio elfa, que parece super certinha e que ali eles vão transformando ela em outro estilo. Outra ideia que a gente não imagina daquela personagem. Um dragão que tem a asa machucada, mas a gente não sabe muito bem porquê. E a gente vai descobrindo. São ideias de que você vê o mundo de um outro ponto de vista. É como se, talvez, você pegasse o filme preferido e você entrasse dentro dele, vivendo dentro dele, talvez tivesse uma outra visão daquele personagem que você tanto gosta. É uma ideia boa que por boa parte do anime é bem executada. Inclusive, ela também mudar os acontecimentos do filme e ir mudando a história real que a gente conhece, também é interessante porque dá aquele fator de algo inesperado. E por que eu falo isso? Porque se ela sabe tudo que vai acontecer no filme, ela vai mudando, é muito fácil, ela vai resolver os problemas. Aqui não, ela muda, então os acontecimentos mudam e mudando os acontecimentos, a história muda. Isso também acho bem interessante. Então o anime, ele é aquele anime que ele tem uma base muito forte, muito interessante, que ela pega um clichê, que é alguém entrar num mundo de fantasia, mas saber usar como se fosse uma sátira. E isso também tem que ser dito, tem muito anime de isekai por temporada. Esse aqui pelo menos é um pouco diferente dos padrões, porque os padrões caem numa mesmice e o anime fica chato. Aqui pelo menos fica interessante. E fica interessante porque os personagens da obra não são ruins. Tem nenhum que eu acho maravilhoso, excelente, terminar e pensar, nossa, eu viria mais coisa dele. Mas ele consegue ser carismáticos pra gente assistindo a obra. Na parte do romance, na parte de como apresentam eles, de como vão explorando e desenvolvendo alguns personagens. Isso acaba fazendo com que eles funcionem bem. Isso é interessante porque esse é um anime que, no fim das contas, ele não chega a ser um romance, mas ele tem pitadas de romance. Então a partir daí você vê que se importar com os personagens é muito importante. Eu acho que o anime se perde em outros pontos. Nos 4 primeiros, depois que apresenta muito bem todo o universo, os 4 do meio, dá pra se dizer assim, você vê que dá uma queda, que é a parte de desenvolver o universo. Você apresenta o universo nos 3 primeiros, aí mais ou menos do 4 ao 9, você vai desenvolver o universo, desenvolver os personagens, desenvolver a ideia e você vai encerrar a obra. Ele segue meio que esse padrão de 3 atos para você ter uma certeza. E aqui você sente muito isso. Você sente que na metade dele, ele dá uma queda. Parece que o autor ele se perde um pouco na hora de criar novos
desafios para os personagens. A animação também não é a melhor do mundo, apesar da estética ser muito boa e lembrar de jogos antigos, isso me agrada bastante. Eu não acho a animação a melhor do mundo. E na parte de desenvolvimento do universo, você vê que algumas coisas são muito aceleradas, mal explicadas, e a partir daí gera uma certa incoerência que me incomoda. Tanto que, apesar de não ser um anime que ele me frustrou em nenhum momento, ele não foi um anime que em nenhum momento eu me senti super empolgado por estar acompanhando aquela história, aquele universo. E no final, entrega um final que ele é óbvio, previsível, mas funcional. A animação eu esperava mais por causa que o trailer prometeu que ela seria melhor. Ela tem seus momentos, não é terrível, tem uma certa fluidez, mas eu ainda esperava mais do que ele poderia entregar. Ainda mais que visualmente é tão interessante, poderia ter uma estética diferente dentro das lutas. Então no fim, Zenshu é aquele anime que você vê um potencial, tem personagens interessantes, é bom pra passar o tempo, mas só isso. Ele é aquele anime que eu sempre falo que ele é mais decepcionante do que ruim, porque ele tem tudo como funcional. Trilha sonora, personagens, universos. Mas o que você espera mais, que seria ir além, o que você espera mais, que é ter um anime de qualidade maior, ele não te entrega. Te entrega um entretenimento e só isso. Concluindo, Zenshu não é ruim, mas com certeza ele poderia ser melhor. É mais decepcionante do que ruim. E por isso que eu fecho Zenshu com uma nota 6,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime de Zenshu? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.